Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar da quarta e última guerra que envolveu os árabes e os palestinos. Já falamos da primeira guerra árabe-israelense que aconteceu em 1948 e esta guerra é chamada de Guerra de Independência. Sabemos que militarmente Israel venceu todas. Da Guerra de Independência, nós fomos para a Segunda Guerra Árabe-Israelense, ou a Guerra de Suez, ou ainda Guerra dos Petroleiros, guerra que está ligada ao nome de Gamal Nasser. Falamos da Guerra dos 6 Dias, uma guerra marcada por uma vitória rápida e esmagadora do Estado de Israel sobre a Liga Árabe. E agora, na aula de agora, vamos falar sobre a quarta e a última guerra árabe-israelense, a chamada Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um dia sagrado para os judeus, é chamado Dia do Perdão. É o 6 de outubro, equivale ao Ramadã para os muçulmanos, ao Corpus Christi para os cristãos, é um dia sagrado. No dia do Yom Kippur, em 1973, o Egito e a Síria, lembre-se, porque a Jordânia ela tinha abandonado a Liga Árabe depois da derrota da Guerra dos 6 Dias, em 1973, o Egito e a Síria, no dia do Yom Kippur, porque até essa guerra eclodir, até as fronteiras do Estado de Israel ficavam desguarnecidas, porque militar também tem religião. Então, no dia do Yom Kippur, o Egito e a Síria atacaram o Estado de Israel de surpresa. Foi um ataque de surpresa e Israel quase sucumbiu. Em 1973, o Estado de Israel só não foi derrotado na Guerra do Yom Kippur, em 1973, porque os Estados Unidos fizeram uma intervenção direta. Foi a primeira vez na história dos conflitos no Oriente Médio que os Estados Unidos fizeram intervenção direta. Ajudar Israel, eles sempre ajudaram, mas a ajuda sempre era indireta. Essa intervenção foi a intervenção direta, porque não dava tempo. Gente, se os Estados Unidos não tivessem feito a intervenção direta, o Estado de Israel iria simplesmente desaparecer do planeta. Por isso, o que garantiu a vitória do Estado de Israel na Guerra do Yom Kippur foi a intervenção direta feita pela nação estadunidense. Acabou a guerra. Com a ajuda direta dos Estados Unidos, Israel venceu e expulsou as tropas do Egito e da Síria. É uma narrativa muito simples. Dia do perdão, dia religioso, Egito e Síria alegando que precisavam recuperar territórios que haviam perdido na Guerra dos 6 Dias, atacam de surpresa o Estado de Israel. O Estado de Israel só não sucumbiu porque recebeu a ajuda militar direta dos Estados Unidos, e isso possibilitou a vitória do Estado de Israel. A narrativa da guerra em si é simples, é só isso. Mas muito mais importante do que a guerra propriamente dita são as consequências dela. E quais foram, Gaído? Então, veja só, esse foi o processo da guerra do Yom Kippur. Egito e Síria
fizeram um ataque surpresa a Israel no Dia do Perdão e, né, os Estados Unidos precisaram fazer uma intervenção direta. Mais importante do que a guerra em si foram as consequências. Repare, logo após a Guerra do Yom Kippur, em 1973, a OPEP é o maior cartel do mundo. E os países da OPEP vão promover a maior de todas as crises internacionais do petróleo. Porque crises do petróleo existiram várias, houve várias. Essa de 73 foi a maior de todas. Ela é conhecida também como Guerra do Yom Kippur. O barril do petróleo, antes da Guerra de 73, ele era vendido no máximo. O preço final do barril era de $4. A OPEP, sem aviso prévio, elevou o barril de 4 para 12 em 73 e em 74 de 12 para 16. Olhe a alta drástica do preço do barril do petróleo. Como nós sabemos que a nossa civilização é a civilização do petróleo, a crise internacional do petróleo acabou produzindo durante toda a década de 80 um decréscimo da economia mundial. Os anos de 1980, toda a década de 80 é conhecida como década perdida. Foi o ano que todas as economias do mundo declinaram. Essa crise, em consequência do aumento do petróleo, é considerada a terceira maior crise da história do capitalismo, sendo superada apenas pela crise 29 e pela crise de 2009. Embora, muito provavelmente, estamos no ano 2020, a crise produzida pela pandemia do coronavírus deva superar a crise de 2008, 2009, quiçá a crise de 29. Mas todos os países do mundo, com exceção da União Soviética, que era autossuficiente em petróleo, foram abalados pela década perdida, pela crise internacional do petróleo. Os Estados Unidos também sofreram muito no início, depois eles se estruturaram. E a segunda grande consequência da Guerra do Yom Kippur foram os acordos de Camp David. Os acordos de Camp David foi, melhor dizendo, a segunda grande consequência da Guerra do Yom Kippur. O acordo de Camp David vai reunir o presidente do Egito. O presidente do Egito, essa figura que vocês estão vendo aqui, chamava-se Sadat Anwar Sadat. Ele foi o sucessor de Nasser. O presidente dos Estados Unidos, Carter, estava mediando um acordo. Sempre nas fotos oficiais é normal a gente enxergar o presidente dos Estados Unidos no meio fazendo o papel de mediador. E aqui, esse senhor era o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin. Essa é a foto oficial dos acordos de Camp David. Sadat, Carter e Menachem Begin, os três, eles vão se reunir em Camp David, que é, até os dias de hoje, a residência de campo, a casa de campo do presidente dos Estados Unidos. É o local
para onde o presidente dos Estados Unidos se retira quando quer descansar um pouco, não é? Quando quer se afastar um pouco do cenário político. Então, Sadat, Carter e Menachem Begin se reuniram em Camp David em 1979 e eles fizeram um acordo. O acordo de Camp David pode e deve ser registrado da seguinte maneira. Primeira cláusula do acordo de Camp David. O Egito reconhece o Estado de Israel e se torna aliado dos Estados Unidos. O Egito reconhece o Estado de Israel, tornando-se aliado dos Estados Unidos. Olhe só, o Egito, que sempre liderou a questão palestina, essa briga contra o Ocidente, sai da Liga Árabe, de modo que o último inimigo que sobra para Israel, e até hoje é inimigo de Israel, é a Síria. O Egito vai se tornar aliado norte-americano, inclusive essa aliança do Egito com os Estados Unidos custou em 1981 a morte de Sadat. A OLP, que nós sabemos, o grupo terrorista palestino, assassinou o presidente do Egito, Sadat, em 81, achando que a morte do Sadat faria com que o Egito voltasse a defender a questão árabe. Mas não. Em 81, os militares vão colocar no poder o general Mubarak. Após o assassinato do Sadat, o exército coloca no poder Mubarak em 81 e Mubarak vai governar o Egito de 81 até 2011, quando ele foi derrubado do poder pela Primavera Árabe, que veremos mais à frente. Então, com os acordos de Camp David, o Egito reconhece o Estado de Israel e se torna aliado norte-americano. E, em troca, Israel devolve o Sinai, a península do Sinai, que Israel havia tomado do Egito na Guerra dos 6 Dias, ela foi devolvida ao Egito. Então, a Liga Árabe deixa de existir. E isso foi muito importante para o avanço da influência do Ocidente no Oriente Médio. Veja, a Jordânia já havia abandonado a Liga Árabe e se tornado pró-ocidental, pró-americano. Agora está abandonando a Liga Árabe e o Egito, o país fundador da Liga Árabe. Imagine. Então, os acordos de Camp David acabaram se tornando a consequência mais importante da Guerra do Yom Kippur. Essa foi a quarta e a última guerra que envolveu diretamente no século XX palestinos, árabes e israelenses. Após a Quarta Guerra Árabe-Israelense, somente 20 anos depois é que a Palestina volta a ser centro das atenções. 1993, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele resolve acabar com a questão palestina. Isso, inclusive, foi um dos elementos, esse foi um dos elementos que deu a Clinton um prestígio internacional gigantesco. Agora, Clinton não resolve acabar com a questão palestina pelos belos olhos dele, e sim porque, em 1993, não temos mais a União Soviética. E por incrível que pareça, sem a União Soviética, o mundo ficou mais arriscado. Não é? Quando a União Soviética se dissolve, o poder central, que era
controlado por Moscou, não mais existia. E aí nasceram 15 repúblicas, algumas repúblicas nanicas, mas com poder nuclear e destruiu o mundo uma, duas, três vezes. Então, sem a União Soviética, o mundo ficou mais arriscado. E os Estados Unidos agora tinha uma tarefa muito difícil. Dar assistência aos grupos que ele já dava e passar a dar assistência aos grupos anti-americanos. A grande questão é, será que os grupos anti-americanos vão querer a assistência dos Estados Unidos? Alguns até que sim, mas outros não. Outros grupos anti-americanos são muito retroalimentados pelo ódio. E Clinton sabia disso. Sem a União Soviética, o mundo tornou-se mais perigoso. Então, a prioridade de Clinton como presidente dos Estados Unidos era reduzir o anti-americanismo no mundo. Reduzir esse sentimento de ódio. E para reduzir o anti-americanismo no mundo, o Bill Clinton vai organizar a conferência que resultou no Acordo de Oslo, na Noruega. Clinton vai organizar a conferência que resultou no Acordo de Oslo, na Noruega. Como foi? Quais foram as bases da definição desse acordo? Vamos lá. Em 1993, o presidente Clinton, de novo, os Estados Unidos no meio, como mediador, Clinton vai reunir o líder dos palestinos, o Arafat. Lembre-se que Arafat, ele foi o fundador da OLP, mas foi ele também quem transformou a OLP em ANP depois dos massacres de Sabra e Shatila. Clinton reúne Arafat e esse senhor era o primeiro ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. E os três assinaram um acordo que entrou para a história, os dois, na verdade, Arafat e Yitzhak Rabin, assinaram um acordo que entrou para a história e que ficou conhecido como Acordo de Oslo. Pelo Acordo de Oslo, Arafat reconhece, os palestinos reconhecem a existência de Israel. O povo palestino, que sempre foi o povo que mais sofreu com a questão palestina, os palestinos reconhecem a existência do Estado de Israel. E, em troca, Israel vai conceder aos palestinos 2 territórios, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, para nesses 2 territórios os palestinos construírem a sua pátria. Nós colocamos esses 2 mapas lado a lado, a proposta da ONU em 47 e a proposta de Oslo. Observe que pelo Acordo de Oslo, os palestinos ficaram até com menos terra do que com a proposta original da ONU. Por que eles aceitaram Oslo e não aceitaram a proposta original da ONU? Gente, eles não aceitaram a proposta original da ONU porque aqui, quando a ONU fez essa proposta, a circunstância histórica era uma. Os palestinos eram donos do território todo. Então, por que eu vou abrir mão de parte de algo que eu tenho controle total? Mas aqui não. Aqui, depois de muitas indas e vindas, o Arafat percebeu o seguinte:
Ou a gente aceita essa proposta, ou a gente vai ficar sem nada. Jerusalém fica pelo lado de fora, claro. É óbvio que foi uma proposta imoral, mas os palestinos aceitaram. Os palestinos hoje são um Estado reconhecido. A Cisjordânia é governada pela ANP e a faixa de Gaza é governada por um grupo terrorista chamado de Hamas, que é um grupo que não aceita o acordo de Oslo. É um grupo que não aceita o acordo de Oslo. Então, a situação do Oriente Médio hoje é essa. O Oriente Médio está vivendo convulsões desde 2011, que ainda não acabaram, chamadas de Primavera Árabe, e dentro da Palestina, os palestinos estão se digladiando entre si. Por quê? A ANP comanda a Cisjordânia e não aceita o governo do Hamas na faixa de Gaza. E o Hamas, que comanda a faixa de Gaza, não aceita o governo da ANP na Cisjordânia. O Estado de Israel construiu um muro fechando a Cisjordânia. Esse muro é conhecido como Muro da Vergonha. A ONU condenou a criação desse muro, ainda assim ele foi criado. Então, foi erguido um muro ao redor da Cisjordânia, tá? Segregou ainda mais os palestinos, o que contribui para intensificar a manutenção do ódio entre palestinos e israelenses até os dias de hoje. Então, uma coisa insolúvel. Gente, se não existir tolerância e alteridade, essa questão não será resolvida. Então, dessa forma, a gente terminou a primeira parte dos conflitos no Oriente Médio. Na sequência, vamos falar da questão do Iraque, especificamente. Como foram os conflitos no Iraque, falar de maneira específica e detalhada das questões do Iraque. Tá? Por isso que é importante que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para, sempre que a gente postar algo, vocês receberem informação em tempo real. Um abraço cordial a todos e até a próxima aula.